Queridos irmãos, é com muita alegria que estou em Imperatriz, nesse retiro. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente, para casais, e é com muita gratidão a Deus que revejo tantas pessoas, membros engajados da nossa aliança, que ao longo de tantos anos prepararam retiros conosco, nos ajudaram a evangelizar outras pessoas nessa cidade tão querida de Imperatriz. E hoje temos uma memória obrigatória de um apóstolo, São Barnabé, chamado Filho da Consolação. Certamente que essa cidade de Imperatriz é uma cidade que consola muito o coração da nossa comunidade por tantas vocações, por tantas histórias de evangelização vividas. E demos então ontem já início a mais um retiro de casais. A casa está cheia, a alegria de estarmos reunidos para escutar a palavra de Deus. Estamos no nosso livro de vida meditando a obediência, que é uma graça muito importante, não só para a vida consagrada, mas para os casais e para cada batizado. O número 201 vai dizer obedecer a Deus. Obedecer, audire, na fé, é submeter-se livremente à palavra de Deus, porque sua verdade é fazer a própria verdade. Abraão é o modelo desta obediência da fé e a Virgem Maria é a sua realização mais perfeita. Obedecer a Deus é escolhê-lo antes de nós mesmos, escolher a sua vontade antes da nossa, escolher a sua vida, os seus dons, as suas escolhas e os seus chamados. Deuteronômio 30, 15 a 16, eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. O Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Nossa vocação, de uma certa forma, nos escapa sempre, pois ela não é a minha escolha, mas a sua escolha. Este chamado, uma vez discernido e acolhido, cabe a mim a escolhê-lo, reescolhendo a escolha de Deus, pondo então a minha vontade na sua vontade. E o próprio Jesus seguiu o caminho da obediência do seu Pai. João 12, 49, porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Obedeçamos a Deus, é claro, em primeiro lugar, aos seus mandamentos e à sua palavra, e em seguida aos nossos engajamentos comunitários, os quais são os meios ordinários da graça que Deus pôs à nossa disposição para vir ao nosso encontro e nos abençoar. Obedecer a Deus. Uma vocação é um ato de obediência. Quando tomamos o tempo de discernir o chamado de Deus, e claro que há muitos casamentos que sofrem porque não foram muito discernidos, porque às vezes foram construídos num impulso, no fruto de uma paixão, mas quando vivemos uma vocação que é discernida em Deus, que é a vontade de Deus para a nossa vida, então devemos depois continuar a obedecer a Deus com tantas situações que vão se deparar na nossa história, em que devemos renunciar à nossa pequena vontade para entrar na vontade de Deus. Porque um chamado de fato não é uma vontade pessoal. Não fui eu que escolhi ser freira e você que escolheu ser casal. Não fui eu que escolhi ter como esposo Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não foi você que escolheu o Antônio ou o João, ou você a Maria, ou a Felisberta, mas foi o próprio Deus que foi nos guiando, nos conduzindo e nos levando a aceitar a sua vontade, que é uma vontade de felicidade, que é uma vontade de fecundidade. Mas para eu adentrar nessa vontade de fecundidade, de felicidade, devo aprender a escutar para obedecer. Quantos casamentos são destruídos por falta de escuta? Às vezes o casal está brigando e ele nem entende por que ele está brigando. Eles nem se escutam nos argumentos. Um grita mais do que o outro e ninguém se escuta. Parar para escutar é abrir a possibilidade de um caminho de obediência a Deus. É a Deus que nós obedecemos. E se nós obedecemos a Deus, podemos também obedecer às criaturas.
Atos 11, o grande número, abraçando a fé, converteu-se ao Senhor. Ora, a notícia chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, pelo que enviaram Barnabé até a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça que vinha de Deus, alegrou-se e exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor, com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim considerava a multidão, agregou-se ao Senhor. Entretanto, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. De lá, encontrando-o, conduzindo-o a Antioquia. Durante um ano inteiro, conviveram na igreja e ensinaram numerosa multidão. E foi em Antioquia que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Havia em Antioquia, na igreja local, profetas e doutores: Barnabé, Simão, cognado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Celebrando eles a liturgia em honra do Senhor e jejuando, disseram-lhe o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu os destinei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e despediram-nos. Tão bonito esse exemplo de obediência ao Espírito Santo. Eles estavam celebrando a palavra de Deus, eles estavam cantando a liturgia como nós fazemos com a liturgia das laudes, com a Santa Missa, com as vésperas. Estavam rezando, abertos, disponíveis a escutar o Senhor, e o Senhor diz: eu separei, no meio de tantos, Barnabé e Saulo. Separai para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual os destinei. Um casal é isso, são dois separados por Deus para uma obra de criação de uma nova família, uma obra de educação de filhos de Deus, de santos, uma obra de construção de um mundo novo, uma obra de construção de obras e de empresas, de criatividades. Fomos separados por Deus para uma obra destinada por Deus. Foi Deus que nos elegeu e nos construiu como um só para uma obra específica. E é o mistério de Deus. Por que Deus escolheu A e B e não C e D? Não sabemos. No céu veremos face a face e compreendemos muitas coisas que para nós hoje ainda são como que misteriosas. Mas quando vivemos segundo a escolha de Deus, muita coisa se transforma. Salmo 97, cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e o seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor, terra inteira, dai gritos de alegria. Tocai para o Senhor com a harpa e o som dos seus instrumentos. Com trombetas e o som da corneta, aclamai o Senhor. Senhor, esse Senhor capaz de nos salvar. Quando nós obedecemos a Deus, Ele se torna nosso Salvador. Ele se torna esse braço forte, capaz de nos salvar de tantas tempestades. E eu sei que esse bom retiro dos casais aqui em Imperatriz, mas também o retiro da Teologia do Corpo no Rio e em tantos outros retiros que nós estamos nesse final de semana pregando no mundo inteiro, eu sei que será esse braço forte capaz de salvar tantas e tantas pessoas. Mateus 10, 7 a 13, dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrares numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecer ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. A ordem de Deus é clara, é um caminho de anúncio da palavra de Deus, é um caminho de libertação, é um caminho de purificação. Se aprendermos a obedecer ao Senhor, seremos enviados. E um casal é um sendo enviado para a salvação do outro, é um cuidando da salvação do outro, é um lutando para que o outro seja próximo de Deus, para que um seja purificado, ressuscitado de todas as mortes, liberto de todos os espíritos malignos.
Quantas vezes no teu casamento a tua esposa ou teu esposo foi instrumento de salvação? Faz memória nesse tempo de Lexia. Quantas vezes você foi salvo, protegido, cuidado através do teu esposo ou da tua esposa? E assim percebemos que a paz desce sobre nós. Aquele que tem um canal da graça tem também um canal da paz. Quem foi São Barnabé, apóstolo, que nós hoje celebramos? É o filho da consolação. E é um dos 12 primeiros apóstolos escolhidos pelo próprio Jesus, que acompanha Jesus nos primeiros dias. Ele vende um campo de plantações que possui e vai doar todo o seu dinheiro aos apóstolos. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele era da tribo de Levi e estudou com o mestre Gamaliel, de quem aprendeu a firmeza de caráter, as ciências e as virtudes. E tinha o maravilhoso dom de acalmar e de consolar os aflitos. Olha como precisamos da intercessão de São Barnabé nos casamentos, para sermos acalmados e consolados. Para termos essa firmeza de caráter, esse dom das ciências e das virtudes. Pelas mãos de Barnabé, Paulo de Tarso vai voltar aos círculos judaico-cristãos. Barnabé também vai acompanhar Paulo na primeira viagem apostólica e foram grandes parceiros na grande obra de conversão realizada em Antioquia, onde se firmou a primeira comunidade dos cristãos. E Barnabé também estava em Chipre quando foi apedrejado e se conta a tradição que ele foi consagrado primeiro bispo de Milão, sendo hoje o seu padroeiro. Dos tratados do Evangelho de São Mateus, vai falar assim: aquela lâmpada resplandecente que foi acesa para a nossa salvação deve sempre brilhar em nós. Pois temos a lâmpada dos mandamentos de Deus e da graça espiritual, a qual se Davi refere: vosso mandamento é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada para o meu caminho. E Salomão também diz acerca dela: o preceito da lei é uma lâmpada. Por isso não devemos ocultar esta lâmpada da lei e da fé, mas colocá-la como candelabro da igreja para a salvação de todos. Então gozaremos da luz da própria verdade e serão iluminados todos os que creem. Que no casal, que em cada família, haja esse candelabro da fé para iluminar os nossos passos.